Olá, querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo. Esse é o seu programa Classe dos Professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Meu amigo, minha amiga, que bom ter a sua companhia mais uma vez. Esse é o Classe dos Professores, como eu falei. Aqui nós tiramos um momento para estudar a Palavra de Deus. Estamos maratonando aqui uma série de estudos maravilhosos. Nós estamos agora na lição 8 e eu te convido a juntos aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus e você continue fazendo aquilo que você já tem feito até aqui, compartilhando esse vídeo com outras pessoas. Você pode também deixar o seu comentário, você pode fazer o seu pedido de oração, pode fazer algum comentário a respeito da lição também, porque com certeza nós iremos crescer espiritualmente. A gente não deixa de ler os comentários, viu? Se você colocar aqui o seu pedido, você pode ter certeza que a gente vai estar orando por esses pedidos. E com certeza Deus vai fazer um milagre, porque quando nós colocamos os nossos anseios, aquilo que nos incomoda, os nossos planos, os nossos objetivos nas mãos de Deus, Ele com certeza guia a nossa vida para o que é de melhor, viu? Bom, eu queria te convidar a compartilhar essa lição com pelo menos 5 pessoas dos seus contatos aí. Será que você consegue? Vamos fazer esse desafio aí? Pega agora o link dessa lição, vai lá nos seus contatos, pega 5, só 5, e aí faz esse compartilhamento, tá? E eu tenho certeza que essas pessoas vão ser abençoadas com a palavra de Deus na vida delas, viu? E com certeza você também vai receber as bênçãos de Deus por fazer isso, tá? Bom, Dalmo, mais uma vez eu queria te agradecer por ter a sua companhia aqui conosco. A gente tem aprendido muito contigo ao longo aí dessa temporada, viu? Seja bem-vindo mais uma vez, Dalmo, um privilégio. Estamos juntos aqui e a gente também tem aprendido muito com cada um. Maravilha. Lívia, bem-vinda mais uma vez, Lívia, que bom Obrigada. ter você. Prazer estar aqui de novo. Pastor Wesley, esse é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul. Todos nós aqui somos membros, né, da Igreja Adventista do Lago Sul. E pastor, que alegria ter o senhor aqui. Também estou muito feliz, é bom estarmos estudando essa lição tão importante para a nossa jornada e ao lado de amigos, queridos servos do Senhor, e juntos aí vamos aprender mais essa semana. Maravilha. Gente, olha, eu não posso deixar de falar o seguinte, a gente faz um resumo aqui, né, um estudo por alto aqui de uma lição, mas que você não pode deixar de fazer o seu culto aí todos os dias na sua casa. Porque tem muita coisa que a gente não tem tempo para poder desenvolver tudo aqui, mas você pode utilizar essa lição aí no seu devocional, no seu culto em família, para que você possa se aprofundar um pouquinho mais, tá? Isso aqui é só uma pincelada geral aqui no assunto, mas você na sua casa, reúna a sua família, não deixe de levantar um altar para o Senhor aí na sua casa, convidar Ele todos os dias para estar presente na sua família. Vai ser uma bênção maravilhosa para você, viu? Dalmo, antes de a gente começar o nosso estudo, a gente precisa fazer uma oração. Na última vez que nós estivemos aqui, eu lembro que você orou para a gente, né? E dessa vez eu vou pedir para a Lívia fazer essa oração. Amém. Vamos, oremos. Nosso Santo Deus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui com a Tua Santa Palavra aberta. Que ela venha falar ao nosso coração e nos dar ensinamentos preciosos para a nossa vida prática. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Gente, eu falei aqui, o pastor, dos amigos que nos acompanham, né? Muitos deles compartilham essa mensagem com outras pessoas, mas eu não mencionei o nome de ninguém. E eu vou mencionar uns nomes aqui, viu, pastor? Porque a gente não pode deixar passar aqui. Por exemplo, eu tenho a Ana Duarte, pastor, ela é lá de Guaratiba, do Rio de Janeiro. Olha só, nós somos aqui de Brasília, Rio de Janeiro acompanhando a gente. Aqui vai um abraço, um carinho todo especial nosso para você, tá? Patrícia Gonçalves, de Feira de Santana, da Bahia. Patrícia, que bom ter essa companhia, viu? Continue aqui compartilhando esse conteúdo com outras pessoas também. Assim como o Nilson Ferreira tem feito, viu, Nilson? Não esquece de você não, tá? Ele é lá de Acerburgo, Minas Gerais. Olha, um prazer ter a companhia de vocês, tá bom? Lembre que quando você for colocar o comentário aqui embaixo, não esqueça de falar de onde você está nos assistindo, tá bom? Faz isso que a gente vai conseguir ler o seu nome aqui, tá? Não dá para ler o nome de todo mundo, porque são muitos comentários, mas sempre a gente vai estar trazendo um nome ou outro aqui, tá? Mas todos aí sintam-se abraçados por nós, tá ok? Vendo o Invisível é o título dessa semana, né? E o verso para memorizar está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Diz assim, ó:
Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Olha que maravilha. E a gente sabe que a fé ela é a convicção de fatos que não se veem, né? E nessa semana nós somos convidados a ver o invisível. Agora, pastor, é o seguinte, a nossa visão ela até é saudável quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas ruins começam a acontecer, parece que dá uma miopia espiritual na gente, a gente não consegue enxergar mais as coisas direito, né, pastor? E aí vem as dúvidas, os questionamentos, né? Pastor, como que a gente pode lidar com tudo isso? Rafael, essa miopia espiritual, ela realmente pode atrapalhar na nossa jornada. A lição da semana vai destacar sobre a importância de vermos o invisível e dá para destacar duas razões, pelo menos, porque a gente tem essa miopia. Primeiro porque, no final das contas, a gente tem assim, poxa, o meu desejo não bate com o desejo de Deus. Então fica parecendo que Deus ele já vai boicotar aquilo que eu quero fazer. Então, essa visão de achar que tudo que é bom, no final Deus está proibindo, isso nos atrapalha. Outra visão também, ou outra razão, é que nós podemos duvidar da bondade divina. Gente, se tem algo que precisa ficar bem claro, é que nós estamos nas mãos de um Deus que ele não tem amor, ele é o amor. Então, não duvidemos dessa bondade do Senhor, mesmo quando a orientação dele for contrária àquilo que nós gostamos. Deus nunca vai nos impedir, Deus nunca vai nos afastar de algo que, no final das contas, era bom para a gente. Não. Quando Deus nos afasta, quando Ele nos leva por essa jornada de nos tirar algo, é porque aquilo não vai nos fazer bem, seja ali no presente ou em algum momento futuro. E sobre essa parte, né, dessa miopia, qual é o colírio, o que nós temos à nossa disposição? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, eu leio assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ela todas as coisas? Quando você estiver vivenciando os seus momentos de luta, quando você estiver vivenciando o seu momento de provação, tenha em mente de que esse Deus tão maravilhoso que não poupou o seu Filho, que enviou Jesus para morrer no nosso lugar, ele não ia terminar a sua jornada de um jeito mesquinho ou de um jeito cruel. Ele vai completar a obra. E quando nós olharmos para o todo e para a bondade de Deus, vamos ver o quanto que Ele se importa com a gente. Maravilha. Lívia, a gente sempre costuma terminar nossas orações falando assim, em nome de Jesus, amém, né? Mas, Lívia, pode ter pessoas que estão aí nos acompanhando que ainda não entendeu essa expressão, né? E eu queria que você explicasse isso para a gente. Não é um assunto fácil de explicar porque vai envolver vários aspectos, apesar de ser simples, não é fácil. Quando você ora em nome de Jesus, eu até fiz aqui nas minhas anotações, eu remeti ao Salmo 37:4. Alegra-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. E quando nós temos desejos no nosso coração e nós os colocamos diante da presença de Deus, é necessário, talvez, não sei se eu posso usar essa palavra, mas é necessário que esses desejos estejam de acordo com a vontade de Deus, com os planos de Deus. Então, quando nós pedimos em nome do Pai, aqui eu posso ler aqui João, capítulo 14, o versículo 13, ele fala, eu farei o que vocês pedirem em meu nome, isso é Cristo falando, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E é difícil imaginar esse verso na prática, porque eu acho que a grande maioria de nós tem essa consciência, nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir coisas boas para nós nem para os outros. Muitas vezes nós somos muito incapacitados mesmo para ter bons pedidos. Mas a promessa de Cristo é que o que nós pedimos em nome dEle, Ele nos atenderá. Então eu vejo assim, bons pedidos, eles têm que estar de acordo com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus. Não podem ser motivos egoístas ou de vingança.
né? Quantas vezes, por exemplo, dá uma situação aqui, alguém te fez mal e aí você vai orar pela justiça de Deus, mas na sua oração você vai pedir um monte de coisa ruim para aquela pessoa? O Senhor quer que a gente manda vir fogo do céu para queimar o Senhor quer que mande vir fogo do céu. Então você vê que a grande maioria dos nossos pedidos, eles não são realizados porque nós pedimos mal. Mas, Senhor, eu pedi a cura para uma doença. Nem sempre isso é bom, às vezes ele é o seu crisol, você ainda tem muito que aprender ali naquela caminhada. Quantas vezes, né, a resposta de Deus é sim, mas não agora. E nós não aceitamos esse sim, mas espere. E às vezes é não. Né? Uma escritora cristã, Ellen White, ela fala, os nãos que recebemos de Deus em oração, um dia no céu nós entenderemos que estão entre as maiores bênçãos que nós recebemos. Então, quando Jesus fala, peça em meu nome que eu vou atender, por que tudo que Jesus pedia para o Pai atendia? Muito simples. A vontade dele estava de acordo com a vontade do Pai. Então, esse mesmo poder mesmo, a gente pode usar essa palavra, esse mesmo poder está à nossa disposição. O que nós pedimos que está de acordo com a vontade de Deus e que é bom para nós e para o nosso próximo, Deus vai atender. Sabe, não existe limitação para isso. É interessante esse ponto de vista que você está colocando aí, porque a gente sempre tem aquele pensamento de que nós pedimos em nome de Jesus porque o mérito é dele, né? Então nós pedimos o nome dele porque o mérito é dele. Mas também não dá para eu pedir no nome de uma pessoa aquilo que aquela pessoa também não concorda, né? É interessante. Então, o nosso pedido tem que estar em acordo, né? De acordo com a vontade dele também, para que ele assuma esse compromisso, né? Exatamente. O nome dele. Interessante, gostei muito desse ponto de vista, viu? Dalmo, a Bíblia, ela apresenta para a gente vida, morte e ressurreição de Cristo, né? Nós temos o costume de ficar focado sempre na morte de Cristo, porque Ele morreu por nós, né? E sempre temas de pregação, enfoca muito essa parte de que Cristo morreu por nós. Agora, trabalhando a parte da ressurreição, né? Olhando essa questão da ressurreição, qual que é a dimensão que a ressurreição de Cristo nos dá a respeito da nossa salvação? Rafael, excelente pergunta. Essa dimensão é imensurável, assim como o amor dele. O autor da lição é muito feliz em trazer esse momento, porque a gente está falando de crisóis, de dificuldades, né? E às vezes acontece a questão da própria morte. E um dos maiores medos do ser humano em si é exatamente a questão da morte. Mas aí vem falar da ressurreição. Uma geração ansiosa como a nossa, a gente quer saber as coisas muito antecipadas. Está aí uma excelente notícia. Jesus ressuscitou. Pessoas lutaram por isso e eu posso ter certeza de que a ressurreição dele é algo real, e o autor também vai trazer isso para a gente, porque pessoas morreram por isso. Ou seja, ninguém ia morrer por uma mentira, né? Alguém ia lutar por aquilo e morrer por uma mentira? Se fosse mentira, ele já negava logo. Então morreram por isso e trouxeram a certeza da ressurreição. E a certeza da ressurreição de Cristo traz a dimensão da certeza da minha ressurreição. E por tudo que a gente conhece de Cristo, nós já percebemos o quê? Que ele tem o poder disso. Ele já tratava as coisas com o Pai, hoje ele alcançou uma posição elevada, não que ele já não tinha, mas agora ele é o nosso intermediário, porque ele alcançou o ser humano na condição do ser humano, né? A gente imaginar que Deus teve que se reduzir a isso que somos nós, a uma poeira cósmica no universo, né? Então agora a gente tem a certeza. Então a ressurreição de Cristo é a certeza da minha ressurreição, quando a gente dedica a nossa vida a Ele e fazer a vontade dEle. Amém, maravilha. Pastor, na lição de quarta-feira, essa lição ela sugere que a gente tem que entregar as nossas preocupações a Deus. E aí eu pergunto para o senhor, é fácil isso, pastor? Como que a gente consegue fazer isso? Rafael e amigos, fácil não é. Agora, quando você entende que Deus se importa com você, tudo fica diferente. Então anota isso daí, é para a tua vida. Deus ele se importa com o que está acontecendo contigo. Com o tempo a gente vai esquecendo, mas quando éramos criança e ficávamos numa situação difícil, quando tínhamos que resolver algo que a gente não conseguia, às vezes até mesmo diante de uma brincadeira ou diante de uma tarefa escolar, o que eu e você fazíamos? Procurávamos os nossos pais.
íamos até eles para pedir ajuda. Então, a lição está nos mostrando que, além de Deus se importar, Ele quer que eu e você entreguemos nas mãos dEle, né, nas mãos do Senhor, os nossos problemas. A grande questão é, quanto tempo nós vamos ficar com aquela situação enrolada? Que tempo nós vamos gastar e com a situação, sendo que Deus está dizendo, me entrega, está com problema, está com dificuldade? Traga para mim. Aproveitando aí das lembranças infantis, fez muito sucesso, né, o Chaves aqui no nosso país, e era engraçado, uma das cenas mais cômicas, né? Eles pegavam nas suas mãos panelas quentes e ao invés de jogar a panela fora, entregar para alguém, passava ali um tempo com aquela panela quente na mão. E Deus está falando assim, me entrega, deixa comigo, eu vou resolver para você, eu vou resolver junto com você. Então, não é fácil, mas é o único caminho que nós temos. E diga-se de passagem, pelo que já vimos até aqui, que também é possível, né? Deus não pediria algo que a gente não conseguisse fazer. E o que Ele está pedindo é nem para a gente resolver, é para a gente entregar nas mãos dEle. Agora, o que a gente tem que pensar, e é muito importante para essa semana que está só começando, você que buscou agora uma temática como essa, quem pode resolver melhor os seus problemas do que Deus? Então, se tiver alguém que possa resolver melhor do que o Senhor, entregue nas mãos dessa pessoa. Se for você, fique com o problema. Agora, se não tiver ninguém melhor do que Deus, a recomendação, a instrução bíblica é entregue nas mãos do Senhor. E tenha certeza que Ele vai te ajudar no processo de resolver essas dificuldades, essas preocupações. Maravilha. Lívia, sentir que uma pessoa não se importa com a gente é ruim, né? E agora, quando essa sensação com respeito a Deus, né? Que sentir que Deus não se importa com a gente e tal, essa sensação seria bem mais angustiante. A Bíblia apresenta alguma história, algum fato aí de pessoas que experimentaram esse sentimento aí de que Deus não se importava mais com elas. E outra coisa, já aproveito para fazer logo outra pergunta. Como vencer esse tipo de pensamento? Não posso dar, agora vem a minha parte mãe. Você está de castigo. Eu não vou conversar com você. Eu falo isso direto para os meus filhos. Não vem agora querer me agradar porque eu conversei com você antes. Eu já tinha te falado e você desobedeceu. E agora você está de castigo, então agora não é hora da gente estar com papo. Eu estou pensando e você fica aí pensando. Trazendo isso aqui até porque a lição fala. O exílio da Babilônia. Deus se esqueceu de nós. Não. Deus mandou quantos avisos? Quantos profetas? E o exílio aconteceu por quê? Pela desobediência. Então é agora que você está sofrendo as consequências da sua obediência, que você está exilado, que você está de castigo na Babilônia, você vem dizer que eu te esqueci, eu não te esqueci. Só que agora é um momento que eu já te falei o que eu tinha para falar antes. Eu acho que a gente pode colocar assim. Então Deus não se esquece. Deus não nos abandona. Mas tem momentos de silêncio, sim. Tem momentos que Deus falou tanto com a gente. Ele mandou anjos, Ele mandou pessoas, Ele mandou uma pregação. Você leu a Bíblia, Deus falou com você pela Bíblia. Você orou, o Espírito Santo às vezes te impressionou e você continuou no seu caminho de rebelião. E aí quando você realmente se vê em maus lençóis, né, como a gente diz, Deus me esqueceu. Não, Deus não te esqueceu, mas é porque às vezes é um momento que realmente o silêncio é necessário. E aí, voltando para esse evento específico do exílio da Babilônia, eles pensaram, Deus se esqueceu da gente. Não. Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. E aquilo já tinha avisado que aconteceria. Então, voltando, né, à lição do trimestre passado, em vários momentos da lição a gente aprendeu o quê? Nós não subimos até Deus, Ele vem até nós. E o silêncio de Deus muitas vezes é o melhor. O que Ele nos falaria quando a situação já está instalada? A não ser esperar passar. O pastor falava da questão
de confiar em Deus e entregar a Deus. Até um certo ponto é nossa responsabilidade ir. Nós não podemos também, né, pastor, deitar no sofá e esperar que Deus vai resolver os problemas da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, os nossos problemas financeiros, o que quer que seja, sem que a gente tenha também uma postura ativa em relação a isso. O que Deus fala é, faça o que está dentro da sua parte e o resto eu farei. Confie em mim que o resto eu farei. E nós não. Nós ou queremos tomar conta de tudo de acordo com a nossa vontade, ou simplesmente queremos tomar uma atitude completamente passiva, de abandono mesmo, às vezes até. Ah, não, isso eu entreguei para Deus e não faço mais nada. E não é assim. Deus nos chama para compartilhar com Ele. Então, quando a lição aqui vem falando, até cito o texto de Isaías 40, e no estudo de Isaías 40, a gente pode ver a misericórdia e o poder de Deus se alternando. Versículo a versículo. Aqui, por exemplo, no versículo 5 ele fala, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e que toda a sua glória é como a flor da relva. Então a gente vai lendo Isaías 40 e a gente vai vendo a misericórdia e o poder de Deus se renovando. Então quando Deus fica em silêncio, Ele está querendo também que a gente aprenda algo com o silêncio dele. Talvez porque ele já tenha falado demais antes. E agora o momento é de reflexão, não de falar. Mas isso jamais significa que ele se esqueceu. Ele não esqueceu, ele continua próximo. Mas o silêncio às vezes é necessário. E não é nada maduro, né? Você pegar e fazer assim, desafiou Deus ou colocou-se numa situação de distanciamento do Senhor e fazer como Adão e Eva, né? De colocar a culpa em Deus, né? Então falar assim, o Senhor me esqueceu. Puxa, gente, a gente tem, nossos nomes estão gravados, né? No seu corpo. Não tem como o Senhor esquecer da gente. As mães que tiveram seus filhos de parto, né, cesáreo, carregam cicatrizes e sentem dores ao longo de uma vida, e mesmo as que tiveram, né, num parto normal, não tem como esquecer do filho. Agora, é muito humano essa situação de fazer assim, de aprontar, de distanciar-se e depois ficar num processo de dúvida, né? Então, assim, só que nós somos humanos, mas somos seguidores de Cristo Jesus. A gente precisa avançar e entender que há momentos em que o grande mestre, ele fica nesse silêncio para tentar justamente nos despertar, né? Você, olha, você compreendeu? Fica um pouquinho aí, tenta enxergar por que você chegou a esse ponto. É muito comum na história, na vida, a gente tem esses momentos de reflexão. A geração que nós estamos é o tempo todo, as pessoas, muitos meninos hoje, por exemplo, carregam ali no ouvido, né, os fones de ouvido, não querem ouvir ninguém, não querem ouvir nada, não querem parar com seus pensamentos. É o tempo todo sendo estimulados visualmente, de maneira auditiva, justamente porque estão fugindo, né, de parar e pensar. Então é muito bom saber, Lívia, que apesar do silêncio de Deus, isso não prova que Ele esqueceu da gente ou que Ele se distanciou, mas é sinal de que é um momento para a gente dar uma pensada, refletida e entender que longe dele não tem jeito. Maravilha. Dalmo, a gente está chegando aqui no final desse estudo e eu queria que você fizesse para a gente aquele resumo, né, aquele fechamento da lição dessa semana. Bem, queridos que nos acompanharam a lição até aqui, ela nos trouxe a certeza de que podemos confiar em Deus. Por tudo que Deus já fez por este mundo, né, por todas as alianças que Ele cumpriu, nós podemos confiar nele. Do contrário, por que Ele enviaria o Filho dele? Né? Ele enviou o que tinha de mais precioso na terra. Agora, pare para pensar nisso às vezes, né? Se Ele enviou o seu Filho para morrer pelos meus erros, é porque Ele me ama. Porque não faz nenhum sentido, a não ser que não fosse por um amor muito grande. Agora, não basta eu acreditar simplesmente que Ele passou por esse mundo e teve alguma coisa. Eu preciso crer na pessoa de Cristo, né? Preciso crer na pessoa dele. Isso o autor também quer muito trazer para a gente.
a nossa salvação, a salvação que Deus fez, que a gente deve fazer valer esse sangue. Pô, Cristo morreu por mim e agora eu tenho uma vida banal, eu tenho que fazer valer o sangue, né? Alguém justo morreu para que eu pudesse viver. Então a gente tem que fazer valer desse sangue. E a lição também traz essa esperança, da certeza de que um dia esse caos tem data marcada para finalizar. E aí eu fico com Tessalonicenses aqui, né? Lembrando que a morte cessa a minha obra, pastor, mas não cessa a obra de Deus. Né? Não que depois da minha morte eu possa fazer alguma coisa, porque eu já selei, salvo ou perdido. Isso a gente vê no decorrer dos estudos, né? De que depois da minha morte eu vou enfrentar o juízo. Mas independente disso, cessou a minha obra. A de Deus não. A de Deus ainda não cessou. Né? E aí fica aqui, né? Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí termina Tessalonicenses 4, no finalzinho do verso 17, termina assim: assim estaremos com o Senhor para sempre. Né? Essa aqui fica a nossa esperança de que estamos nesse mundo, nesse caos, nesse crisol aqui, mas nós temos a certeza, isso aqui tem data de vencimento. Maravilha. Então, meu amigo, olha só, a gente quer deixar para você ficar pensando, refletindo aí, um pedido. Faça valer a pena na sua vida o sacrifício de Jesus. Que tal? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus por nós. E nós entendemos, Senhor, que o Senhor nos ama de maneira incondicional e incomparável. Obrigado, Senhor, por este amor e que nós, Senhor, possamos ser transmissores deste amor para outras pessoas também. Obrigado por tudo, nos abençoe e perdoe, Senhor, as nossas falhas. Nos ajude a sermos novas criaturas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por sua companhia. Continue nos acompanhando em nossas redes sociais, Adventistas Lago Sul. Se inscreva em nosso canal se ainda não é inscrito, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas também e nos vemos no nosso próximo programa. Um abraço.